noite, meus irmãos, minhas irmãs. Uma alegria estar aqui no Fonte Viva, uma oração sempre muito boa, muitos anos, né? A gente está nessa jornada. E o tema de hoje que nós vamos trazer, o título é A Sombra e a Luz. Trata-se de sombras e luzes externas e internas. Mas, quando nós olhamos a nossa jornada aqui na Terra, há muitos milhares de anos, quantas e quantas experiências nós vivenciamos. Nós fomos pai, fomos mãe, fomos filhos, fomos irmãos, fomos caridosos, fomos egoístas, fomos bondosos, fomos maldosos, salvamos, assassinamos, vivenciamos guerra, vivenciamos paz, vivenciamos pobreza, vivenciamos riquezas, vivenciamos ganhos e vivenciamos perdas, uma riqueza imensa de experiências que forjaram quem hoje nós somos. E ainda muitas outras virão que vão determinar quem nós seremos. E essa jornada, e nós observamos nos dias de hoje, as coisas que nos acontecem, os problemas com que nós nos defrontamos, e as coisas boas também com que nós nos defrontamos, como causadores de alegrias e causadores de aflições das mais variadas. Essa forja do nosso espírito ao longo do tempo, ela produziu sombra e luz dentro de nós. E sombra e luz em torno de nós. Nós costumamos trabalhar muito esse tema sombra, que é um tema que nos vem muito através de Joana de Ângeles. Mas também nos é trazida com um outro nome, que é matriz psíquica, através da obra de Manuel Filomeno de Miranda. A gente vai então trabalhar um pouco mais essa questão da sombra e da luz interna dentro de nós. Mas também vamos trabalhar mais rapidamente um pouquinho a sombra e a luz externa. Então nós somos herdeiros de um passado que nos moldou e muitas das vezes nós não soubemos trabalhar nossas dores. Nós tivemos perdas e não aceitamos. Nós cometemos equívocos e não nos perdoamos. Nós sentimos então a culpa e a culpa se transformou em sombra. Nós tivemos raiva, não perdoamos e esse ódio, esse rancor se transformou em sombra. Nós tivemos os apegos que exacerbaram em nós o nosso egoísmo e não conseguimos vencê-lo em uma, duas, três ou na quarta reencarnação passada, não importa. Pode ter sido uma erraticidade também e esse egoísmo se transformou em sombra. Então tudo aquilo que é um conflito com a lei divina transgride a lei de Deus, uma vez que estamos destinados a uma imensa realização espiritual, e ao mesmo tempo não conseguimos trabalhar isso, ou seja, desencarnamos levando aquela dor e aquela incapacidade de lidar com aquela matriz geradora de dor e frustração, ela se transforma numa sombra. É essa sombra que nos diz Joana de Ângeles. E de certa forma, guardadas as devidas proporções, a Joana também utiliza muito a terminologia e um pouco da ideia de Carl Gustav Jung, né? Da psicanálise junguiana. E a psicanálise junguiana também trabalha o conceito de sombra como um fator que vem à tona e produz as neuroses. Observe uma coisa interessante, que sempre que essa sombra vem à tona, ela se transforma em uma neurose quando nós não conseguimos trabalhá-la, lidar com ela. Por quê? Porque essa sombra está clamando para ser tratada, para ser curada. Ela precisa ser transmutada, precisa ser iluminada. Ela não tem que ser arrancada de nós. O João deixa isso muito claro. Porque ela é parte de nós, ela é parte da nossa história. Nós não podemos arrancar parte da nossa história. Nós temos que modificá-la. Mas vejam, se isso acontece dentro de nós, isso também acontece em torno de nós. As coletividades também produzem sombras. Essas sombras se propagam através dos tempos mediante doutrinas, filosofias,
trazem a sombra, costumes, hábitos, tradições, culturas. E aí nós temos a sombra interna e temos essa sombra externa. Mas também temos a luz interna e temos essa luz externa. Para nós tratarmos essa questão dessa sombra externa, nós não vamos nos aprofundar muito nisso, nós temos alguns tópicos que são assim, para os dias de hoje, mas também quando a gente retorna no passado, que são muito claros para nós. Por exemplo, se nós somos filhos de Deus, destinados a uma imensa grandeza, destinados a uma imensa felicidade, destinados à luz, ao pleno conhecimento. Vejam, nós estamos falando do aprimoramento máximo da nossa inteligência, cognição e conhecimento de todas as coisas. Estamos falando do aprimoramento máximo de todas as nossas emoções, um aprimoramento máximo da nossa capacidade de amar e um aprimoramento máximo da nossa fé. E esse aprimoramento máximo é resultado das sementes divinas que trazemos dentro de nós, mas que temporariamente estão abafadas ou não estamos tratando esse terreno da maneira que deveria, mas eles estão se desenvolvendo. Ainda que pareça que tem muita erva daninha no meio, mas essa semente da divindade segue o seu curso. Talvez não com a velocidade que deveria, mas segue. A nossa jornada aqui na Terra, e essa jornada cultural e coletiva, ela produziu o ateísmo, isso aqui eu colocando como uma sombra coletiva, uma sombra externa, o agnosticismo, que nos afasta de uma coisa poderosíssima, que é nós termos essa noção da presença de Deus em nossas vidas. Não só a presença de Deus, mas a presença de sua lei, o reino de Deus, a soberania divina. Por quê? Porque a presença do reino de Deus, da soberania divina, nos mostra que há uma ordem, há um fator ordenador do mundo. O mundo não segue aos solavancos sem uma intervenção superior, talvez não direta, mas uma intervenção pela natureza das leis de Deus, que o tempo todo nós estamos em contato com elas, e sempre que nós nos afastamos delas, nós nos sentimos mal. Sempre que nós nos voltamos para o caminho, nós nos sentimos bem. É inexplicável. Inexplicável, entre aspas. Nós não sabemos explicar o porquê que sentimos bem quando fazemos bem a uma outra pessoa. Se eu faço a caridade, se eu vejo uma pessoa que estava chorando, e de alguma forma nós conseguimos parar aquele choro de tristeza e talvez transformá-lo num choro de alegria, isso nos traz uma profunda paz interior. Por que será que isso acontece? Isso acontece porque nós estamos nos harmonizando com o Criador, com as suas leis, com essa soberania divina que nos envolve. Então, não é só acreditar em Deus, mas acreditar que as suas leis, e o seu reino e sua soberania formam uma ordem, um princípio ordenador. Eu estava vindo para cá imaginando uma situação. Imagina que você está andando num caminho, e esse caminho é o caminho que eu acredito ser o caminho que me leva a Deus. Na verdade, é o caminho que nos leva à nossa própria essência, porque a nossa essência é divina. Aí nós estamos caminhando, estamos indo nesse caminho, de repente vem um grande nevoeiro, e eu não consigo enxergar nada. Mas eu sei que era esse o caminho que eu estava vendo, eu sei que é esse, e o meu coração me diz que aqui é o local certo que eu preciso estar, mas eu não estou enxergando, então eu não sei se tem um buraco, eu não sei se tem um animal, eu não sei se eu vou tropeçar numa pedra, eu não sei se tem uma ribanceira aqui na frente. Mas há uma coisa chamada fé e esperança que está embutida dentro desse contexto maior dessa lei divina, que me diz assim, não, continua seguindo. E pode ser que eu esbarre numa pedra, e pode ser que tenha um buraco ou alguma outra coisa, mas eu não vou parar, eu vou continuar. E esse é o caminho. E esse é um dos substratos da fé. Como nos diz a Epístola aos Hebreus, aquela belíssima definição de fé, a posse antecipada daquilo que se espera. Eu já tenho na minha fé a posse de que eu vou chegar no objetivo desse caminho, mesmo que eu não esteja enxergando o caminho. E frequentemente é assim, a gente diz assim, o espiritismo é fé raciocinada. É fé raciocinada, é claro, a gente procura, mas não dá para ter fé raciocinada o tempo todo. Tem horas que você entrega a Deus, cara. Tem hora que você entrega ao Criador. E fala, eu estou seguindo certo, meu coração está me dizendo que é isso que eu tenho que fazer. E nós seguimos. Agora imagina uma pessoa que foi desprovida da fé. Uma pessoa que foi desprovida desse senso de pertencimento a uma ordem maior e sublime.
Isso é o que o agnosticismo e o ateísmo fazem. E são elementos que vêm sendo cultivados pela humanidade há muito tempo. Então essas são sombras exteriores. Nós temos todas as ações orquestradas pelo plano inferior, por espíritos menos esclarecidos, que são também filhos de Deus da mesma forma e vão encontrar a luz da mesma forma, mas temporariamente eles estão afastados e tentam então sabotar muitos desses processos. Comentei ontem na nossa reunião de estudo, estava lendo, terminei domingo, de ler um livro, de ler um livro muito bonito, chamado Psiquiatria Iluminada, da AME Brasil, né, Associação Médico Espírita do Brasil. E um dos médicos no final estava narrando casos que aconteceram no hospital André Luiz, que faz atendimento eu não me lembro se foi em São Paulo ou Belo Horizonte, eu acho que em Belo Horizonte, onde se faz atendimentos de problemas graves, problemas mentais graves, né, que às vezes não dá para ser tratado em casa, porque a pessoa está muito violenta, está muito, por exemplo, numa crise esquizofrênica, né, um surto psicótico muito grave, por exemplo, uma psicose maníaca depressiva, transtorno quando está no estado maníaco, por exemplo, ela pode ficar absolutamente fora de controle, então é um perigo para ela e para as pessoas em volta dela. Então não tem como ela ficar na família, tem que às vezes ficar internado por algum tempo. Isso vem diminuindo, né, essas internações, mas ainda acontece no Hospital André Luiz, se faz trabalho ainda com o tratamento psiquiátrico e o tratamento psicológico, o tratamento espiritual, inclusive com desobsessão. E ele fala de inúmeras tentativas das sombras de sabotarem o trabalho. Falanges inteiras colocavam um indivíduo lá que havia sido pertencente a ele, estava encarnado, trazia problemas seríssimos na sua psique, problemas seríssimos estampados no seu cérebro, porque uma psique em desequilíbrio, antes de encarnar, pode lesar seu corpo perispiritual, que vai lesar o seu cérebro, e ele vai ter uma vida, uma prova muito complicada, muito difícil, mas ainda assim importante. Só que essa ligação acabou se estreitando e esses espíritos muitas vezes entravam para criar todo tipo de tumulto. Tinha um espírito que conseguia convencer todos os outros, um encarnado, altamente, uma falange em torno dele, de obsessores. Ele conseguia levar o tumulto a todos os outros internos, porque ele ia colocando ideias, e daqui a pouco já estava perdendo o controle da situação. Então, há muitos casos desse tipo. Antes de vir para cá, esse aqui foi uma questão que eu quis botar, só para a gente encerrar essa parte das sombras externas. Há um rabino muito famoso, já falecido, chamado Adin Stenthaltz. Ele é um grande sábio. E ele esteve no Brasil uns 15 anos atrás, mais ou menos, e ele deu uma entrevista com uma emissora, eu tenho essa entrevista gravada até hoje lá. E aí foi perguntado a ele, foi conversar de vários assuntos, ele fez uma tradução do Talmud. O Talmud é um grande tratado, né, judaico. São mais de 70 tratados que foram traduzidos para o hebraico moderno. Mas ele domina várias áreas do conhecimento, químico, matemático, físico, faz teatro, escreve peças de teatro, toca música. É aquele camarada, aquele sábio renascentista que encarnou no século XX, né, e chegou até o século XXI. Ele foi perguntado, daqui a 1000 anos, quando no futuro olharem para nós, o que eles verão por um mundo ocidental? Uma sociedade judaico-cristã, uma outra forma de religiosidade? Aí ele responde assim, não. Quando olharem no futuro para nós, para esse momento agora de nossa história, não verão uma sociedade judaica, não verão uma sociedade cristã, nem mesmo verão uma sociedade islâmica. Verão a emergência do paganismo. E ele cita 3 grandes deuses do passado que nesse momento veneramos. Quando eu falo veneramos, é o sentido da humanidade muito desorientada e desencontrada nesse momento de transição planetária. O primeiro desses deuses é o Mamon, o deus do dinheiro. Ninguém duvida de que o dinheiro é o Deus mais poderoso que nós temos hoje no mundo, infelizmente. Onde as pessoas matam, se vendem, anestesiam suas consciências, esquecemos nossas missões, nossas tarefas, nossos planejamentos, nossos compromissos com a espiritualidade para perseguir esse Deus, Deus Mamon.
Depois ele fala de Astarte. Astarte é uma deusa mesopotâmica, e depois ela vai ser, no mundo greco-romano, ser a deusa mesmo, a deusa do sexo libidinoso. A sexualidade libidinosa, a sexualidade desenfreada, é hoje uma das grandes causas de espíritos que estão presos em região bralina. É um dos calcanhares de Aquiles da humanidade. E ele fala: será que haverá uma imagem de Maria numa igreja poderá ser mais poderosa do que a deusa Vênus? E aí fala a terceira deusa Calíope, uma deusa greco-romana também, uma deusa grega que depois se tornou panteão romano. A deusa Calíope, vocês vão entender isso agora nesse momento. Olha que ele fala 15 anos atrás isso. Parece que essa deusa ganhou mais força de lá para cá. A deusa da fama pela fama, a deusa do exibicionismo, a deusa de ter que aparecer a qualquer custo. Calíope. Hoje o que nós vemos são jovens, e principalmente jovens, mas pessoas de 20, 30, 40 anos, querendo a qualquer custo ter que aparecer em alguma forma nas redes sociais, na internet, como uma maneira talvez de se firmar, de se compensar, de tentar uma autocompensação, uma autoafirmação, por um caminho absolutamente equivocado. E o pior de tudo não é a pessoa somente estar se colocando nessa condição, é ter uma legião de seguidores que abrem mão de buscar tantas coisas maravilhosas, porque esse mundo está cheio de luz também, para seguir as sombras. Por que eu me refiro às sombras? Porque isso está ali no nosso processo evolutivo, nós não estamos fazendo nada com isso. Estamos jogando o nosso tempo no ralo, está escoando pelas nossas mãos. Isso não estamos fazendo absolutamente nada com isso. Fico abismado às vezes, eu vejo. Se nós tivéssemos hoje um Chico Xavier encarnado, podemos falar o Divaldo. Quando o Divaldo faz uma palestra, ou mesmo um trecho mais curto, quantas pessoas devem assistir o Divaldo? Quantas pessoas devem seguir? 1 milhão, talvez? Dificilmente. Talvez 500 mil. Aí você vai pegar um indivíduo que faz videozinhos de TikTok, com as maiores bobagens. Tem 400, 300 milhões de pessoas seguindo aquilo. É inacreditável. É Calíope. Então, nesse sentido, a nossa sociedade, ela vive sombras e luz. E aí Jesus, em João, capítulo 8, versículo 12, nos diz o seguinte, para nos lembrar, né? Jesus estava há 2000 anos atrás, mas hoje, mais do que nunca, nós precisamos dele. Eu sou a luz do mundo, quem vem a mim não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E será que nós temos essa luz da vida? Temos. Só não estamos talvez enxergando ela. Não estamos preocupados em buscá-la. Por exemplo, essa aqui é uma casa de luz. Aqui está cheio de espíritos que estão trabalhando para nos ajudar. Muitos nos acompanham até nos nossos lares. Quando estamos aqui sentados, ouvindo a palestra, esperando o passe, ouvindo a oração, muitos de nós estão criando condições de receptividade para um atendimento que vai se prolongar além da casa espírita. Nós temos o Evangelho, nós temos a doutrina espírita, nós temos a música, a boa música, claro. Imagina, você vai ouvir, por exemplo, Bach, uma música que te eleva, assim, quase que parece que esse homem, quando escrevia, eu acho que ele era transportado a regiões bem além do plano astral da Terra. Ele ia buscar essa inspiração em outros planos muito elevados, porque é uma música divina. A literatura e a leitura tem tantas coisas maravilhosas, tanta luz que dali emerge, que nós podemos buscar. E mesmo a internet, nós estamos falando que tem tantos programas bons, tem tantas palestras, tem tantos assuntos maravilhosos, a cultura, a ciência, que iluminam a filosofia, que trazem para nós luzes, amigos, parentes queridos, mestres que estão encarnados. Está cheio de espíritos missionários encarnados. A gente às vezes busca espíritos grandiosos. A nossa preocupação com os números, né? Com a grandeza no sentido de quantas pessoas o seguem, quantas pessoas o assistem, como ele enche as palestras.
Mas às vezes esse espírito de luz é um amigo, é um companheiro, é alguém que está exemplificando, é uma pessoa humilde que está exemplificando para a gente. Ele está lidando com a dor com imensa grandeza, ele lida com a dor às vezes com uma capacidade de dignidade que nos deixa estupefatos de ver aquilo. Esse é o missionário que está nos ajudando, essa é a luz do mundo, esse é Jesus refletido para que nós vejamos, mas nós temos que ter olhos de ver, porque as sombras são muitas, mas existe muita luz também nesse mundo, mas o chamamento para esses aspectos da sombra são muito grandes. E nessa época agora é o ponto mais crucial nosso. Eu costumo dizer que o mundo de transição planetária é o mundo mais difícil para você trabalhar, mais difícil no sentido de que os opostos estão muito acentuados. Você tem aqui coisas maravilhosas, mas você tem coisas que te puxam ou pelo menos te acorrentam, te botam uma bola de chumbo no teu pé preso por uma corrente, e são muito atrativas, como nós vimos aqui. E agora, nós, com a tecnologia, com a ciência, a tecnologia, esse movimento fica muito acelerado. E as pessoas ficam muito distraídas. Eu observo, por exemplo, a questão, nós costumamos muito trabalhar esse tópico, conhecimento e informação. Eu posso pegar e ler 10 jornais num dia. Ler Bolsa de Valores, ler os crimes que aconteceram no dia, as guerras que tiveram, quais foram os elementos mais importantes que aconteceram no mundo no dia de hoje. Isso é informação. Isso é informação. Mas sabe que essa informação está se transmutando, se transformando em conhecimento? Não necessariamente. Dependendo de onde você busca informação, você só está jogando material para dentro de você, mas não está transformando isso em conhecimento. Conhecimento é você pegar essa informação e começar a conectar ela, junto com outras fontes de conhecimento, ou junto com outras fontes de informação, pensar, analisar. Eu estava até comentando isso ontem, não se pode ler um livro muito rápido. Você tem que deixar o livro meio que ir decantando dentro de você. Mas como eu gosto de ler muito, aí eu acabo lendo vários livros ao mesmo tempo, porque eu vou dando. Eu leio um pouco de manhã, um pouco de tarde, um pouco de noite, vou revezando os livros. Mas de qualquer forma eu deixo que um livro leve tempo. Por quê? Porque precisa decantar, precisa criar consistência para você transformar aquilo em conhecimento. Enquanto você observa hoje a forma como as pessoas estão buscando conhecimento, é errado. Estão buscando informação. Informação não é conhecimento. Ela pode se transformar em conhecimento se for feito da maneira correta. E isso tem sido um ponto que tem causado muita confusão. Né? Muito bem. Aí nós entramos na questão das nossas sombras, que são interiores. E essas é o nosso foco aqui. Essa jornada que nós realizamos, passamos por muitas experiências, e muito da nossa sombra também é dessa vida. A sombra é sempre uma transgressão da lei divina que nós não tratamos. É algo que nos causou dor, nos causou mágoa, nos causou sofrimento, nos causou culpa, nos causou medo, e nós pegamos e guardamos numa caixinha do nosso subconsciente, fechamos essa caixinha lá, pegamos a chave, escondemos essa chave, só que ela fica tentando sair dali. Por quê? Nós somos seres integrais, ou deveremos nos transformar em seres integrais. O que quer dizer isso? Que quando nós chegarmos em planos mais iluminados, sejam eles planos externos, sejam no plano de nossa consciência, não dá para ter sombra, não dá para ter manchas escuras dentro do nosso psiquismo de profundidade. Tem que estar tudo iluminado. Não dá para ir para um plano elevadíssimo, carregando medo, carregando culpa, carregando ódio. Não dá. Isso tem que estar superado. Ele vai existir como uma lembrança, não como uma força que atua e nos traz aflição mental. E esse é o grande problema. Quando essa força vem à tona, e tem várias razões por que isso acontece, às vezes nós estamos bem, está tudo certo na nossa vida. Nossa família está tranquila, dentro do possível, sempre tem conflito, né? Mas estamos passando por uma fase que a coisa está mais ou menos tranquila. Nosso emprego está tranquilo, nossa saúde está tranquila, também dentro do possível, porque depois que você passa dos 50 e poucos anos, nunca está tranquilo. Sempre você vai ter uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, tudo isso é normal, não tem jeito. Mas está tranquilo, está tranquilo. Só que aí você acorda numa angústia tremenda.
uma tristeza, uma angústia, você não consegue entender por que aquilo está acontecendo com você, não tem razão para aquilo estar acontecendo com você. Às vezes tem, às vezes você está submetido a um estresse enorme, está submetido a problemas sérios no teu trabalho, na tua família, problemas de doença, às vezes acontece, mas às vezes não, às vezes essas coisas vêm e você não está sentindo nada assim que se justifique isso. Ah, mas é o obsessor, pode ser que seja, ou pode ser que não. Às vezes é sombra nossa vindo à tona, sombra querendo ser curada. E isso é muito comum, e quando ela vem à tona, ela se manifesta na forma de uma neurose. O que são essas neuroses? E aí vem toda essa epidemia que nós temos nos dias de hoje, diante da humanidade. E nós que estamos na casa espírita, como trabalhadores da casa espírita, e aí com a emergência das redes sociais, especialmente do WhatsApp, né? A gente está tendo muito mais contato com esses problemas das outras pessoas. Porque antes, o que acontecia? Você tinha casa espírita, aí você tinha uma reunião de estudo, uma reunião de palestra. A pessoa ia procurar ajuda na casa, você vai conversar com ela. Ou ela vai, sabe mais ou menos que você está trabalhando, te procura, tentava ligar para você, falava o problema dela, você tentava ver o que era possível ser feito. Agora, você pega o celular, o WhatsApp, de manhã cedo já tem gente entrando em contato comigo por problemas, doenças, obsessões, desencarnações. Aí começa ansiedade, síndrome do pânico, depressão, ideação suicida, vazio existencial e as somatizações das mais variadas. Os processos de somatização, por exemplo, fibromialgia, somatização clássica. E aí quando eu falo somatização, não estou querendo dizer que é falsa doença não, tá gente? A somatização, ela é simplesmente tua psique, teu psiquismo, tua psique. Ela não suporta mais lidar com aquela neurose, com aquela dor, e ela tem que jogar aquilo para algum lugar. Ou você trata ela, você consegue encontrar uma forma de lidar com ela, ou você vai buscar um terapeuta, ou você vai tomar um medicamento, mas eu acho assim, questão de medicamentos, hoje também é uma... Aliás, você tem duas questões envolvendo isso aí, que surge um outro problema, que é o uso das drogas como forma de aliviar, o álcool, como forma de aliviar essas aflições mentais. Que aí é o pior caso, mas você tem também as drogas lícitas, e aqui, na verdade, não estamos falando que as pessoas não devem usar medicação controlada, psicotrópicos. Só que acontece que num mundo onde nós queremos tudo muito rápido, curas muito rápidas e resultados muito rápidos, e queremos trabalhar muito mais os efeitos do que as causas, e essa quantidade imensa de medicamentos, não é só no Brasil, está acontecendo em vários países, nos Estados Unidos é uma coisa terrível. Há uma questão muito forte lá de dependência por conta do uso de derivados de ópio, né? São as hidrocortisona, alguns tipos de medicamentos, né? Que vão levar a dependências graves, porque a pessoa não quer sentir dor. E às vezes é uma dor que, se ela fizer uma fisioterapia, um tratamento, ela vai. Mas os problemas psíquicos, muitas das vezes o medicamento já está entrando antes da psicoterapia. Minha irmã, ela é psicóloga, e há muitos anos atrás ela trabalhava, agora está lá no Paraná, ela trabalhava no Rio de Janeiro, depois ela foi para São Paulo e tal, mas no Rio de Janeiro ela trabalhava ela nunca gostou de tratar os pacientes usando, quer dizer, não era ela, porque o psicólogo não pode dar receita desse tipo, mas ele normalmente trabalha num trabalho complementar com psiquiatras e tudo mais, às vezes são solicitadas essas medicações. Mas ela falava, tem casos que não tem jeito, você vai ter que ter, a pessoa está numa depressão severa, você não vai conseguir nem te ouvir, não vai conseguir te ouvir. Então, assim, você precisa dar a medicação, ou ela está no estado de uma crise de pânico, ela vai ter que tomar uma medicação ansiolítica para diminuir esse nível dessa ansiedade generalizada e descontrolada. Então, a gente não está falando que não é para tomar, não é isso que a gente está falando, estou dizendo o seguinte, a gente precisa estar tratando a raiz do problema. A medicação só vai conseguir tirar o efeito ali, ou diminuir esse efeito, mas ela não vai tratar o que está causando aquilo. E aí não pode se perder de vista. O que as pessoas fazem? E a tendência nossa, toma a medicação, mas não trata a causa. O que vai acontecer? A somatização está continuando. Não está dando, você está tomando remédio, né?
A tua dor está lá dentro querendo ser tratada. Você não está conseguindo, ela vai para o corpo. Porque qual é o mecanismo aqui? Eu vou olhar agora para o corpo e vou tentar tratá-lo. Vai tratá-lo como? Não é tomando um medicamento para me esconder isso. É tentar ver, vou dormir mais, melhorar o meu sono. Vou tentar melhorar a minha alimentação, por incrível que pareça. Há uns trabalhos aí, depois vocês procurem ler sobre isso, sobre intestino e ligação do intestino com o cérebro, tá? O intestino tem uma quantidade imensa de produtores de serotonina do intestino. Então, assim, o nosso corpo trabalha como um todo integrado, tá? Então, assim, sono, falta de exercício físico, porque também os exercícios físicos produzem endorfinas. As endorfinas são opioides endógenos, né, que nós produzimos e nos dão uma sensação de bem-estar. E a alimentação adequada, regulando o intestino, regulando a flora intestinal, tudo isso, você começa a criar equilíbrio. Às vezes um desequilíbrio psíquico teu, não vou dizer que vai ser curado, mas ele vai ser bastante diminuído. Então há uma série de coisas que envolvem isso, que envolvem uma saúde integral, né? Mas nós somos levados ao imediatismo, ao tratamento mais rápido, quando na verdade ele é um recurso para tirar os pontos, os picos, os pontos extremos, para dar tempo da gente ter a lucidez e tratar aquilo. E aí o que acontece? Nas ocorrências mais graves da sombra, mas aí também envolvem fatores kármicos, né? Você vai ter a esquizofrenia, você vai ter a bipolaridade, e aí são casos, e até os casos das psicoses mais graves, né? Sejam aquelas de caráter alucinatórios, né? Onde a sua percepção fica altamente distorcida, como às vezes acontece na esquizofrenia, mas a esquizofrenia é um tipo de psicose muito bem definida, mas a psicose, de uma forma geral, ela chega nessas questões de falsas crenças que você desenvolve ou falsas percepções e você sai da realidade. Então são casos mais graves, envolvem obsessões, não obsessões, mas sempre tem a sombra como fator causal desse processo. O nosso objetivo deveria ser o quê? Estar tentando tratar essa sombra, né? E hoje, mais do que nunca, sejamos nós trabalhadores espíritas, sejamos nós frequentadores da casa espírita, nós temos que reverter esse processo dentro de nós e em torno de nós, porque tem muita gente precisando de ajuda. A gente está observando, e aqui eu volto a essa questão hoje, por exemplo, das redes sociais. A gente consegue agora fazer reuniões, onde nós temos a reunião presencial, híbrida, né, presencial e online, a reunião presencial e a reunião só online. E com isso a gente está conseguindo alcançar números maiores de pessoas. Mas acontece que nesses contatos que você faz pessoalmente, você começa a ver um monte de coisas que está acontecendo, te deixa muito triste, mas ao mesmo tempo você tenta ajudar. E isso cria em nós um senso de dever. E sabe qual é esse senso de dever? Por exemplo, vocês terem uma ideia, essa semana agora eu comprei um livro que eu nunca achei que eu fosse comprar, se bem que eu já tinha comprado um livro do Andrew Salomon, não sei se vocês já ouviram falar, chama-se O Demônio do Meio-Dia. Ele é um livro sobre depressão, mas esse livro, o Andrew Salomon, ele na verdade não é um médico, ele é uma pessoa extremamente deprimida que fala da história dele, um livrão desse tamanho. Mas ele faz uma pesquisa muito aprofundada, ele vai em vários lugares do mundo. E eu li esse livro, achei muito interessante. Só que assim, eu estou vendo tanta questão de ideação suicida que está aparecendo para a gente lá. Eu tive que comprar essa semana. Não, final de semana. Comprei um livro sobre estudos do suicídio. Quase 600 páginas, manual. Por que isso? Você é um médico? Não. Sou um leigo. Só que se eu conhecer melhor aquilo que a ciência já pôde até agora capturar de informação, que pode estar levando uma pessoa a ter esse tipo de comportamento, talvez a maneira de ajudá-lo possa melhorar um pouco mais. Ainda que todos esses recursos também sejam muito intuitivos. A gente tem, nós estávamos falando da fé, né? Temos que confiar em Deus. Temos que confiar, temos que ter a esperança e a fé nesse trabalho da espiritualidade junto de nós. Mas se nós, é que nem na psicografia. Vou psicografar um determinado trabalho. Se o espírito encontra em você alguém que já está lendo, estudando aquele assunto que você vai psicografar, eles encontram alguém mais maleável. Isso aí está lá no próprio livro dos médiuns.
Então, quanto mais a gente estuda, a gente lê, a gente se preocupa e tenta aprender também com a própria experiência, você então começa a tentar se preparar. Ah, não vou, claro que não vou ser um psiquiatra, não é isso. Mas eu quero tentar conhecer mais isso porque há um chamamento. E eu queria convidar vocês, nesse sentido, mesmo aqueles que vêm a casa, não, sou o frequentador da casa espírita, não sou um trabalhador, sejam trabalhadores. Não precisam assumir grandes responsabilidades, mas tentem ajudar da maneira que for possível, porque a obra do bem, ela precisa se sobrepor a todas essas sombras, sejam elas internas ou externas. Se nós que estamos na doutrina espírita e temos a noção do Evangelho, não fizermos isso, e Jesus está nos chamando, o que vai fazer? A gente vai esperar encarnar um monte de santo aqui na Terra para fazer isso? Não vai acontecer isso. Porque Jesus está contando conosco, nós imperfeitos, cheios de defeitos, mas ao mesmo tempo com muito desejo de ajudar. Cheios de doenças nós mesmos estamos num caminho de autocura, mas o que me impede, se eu estou num caminho de autocura, de tentar também compartilhar a minha cura com o outro? Porque eu sou médico, se eu for um médico eu não posso ficar doente? Se eu for enfermeiro eu não posso ficar doente? Eu vou deixar de tratar a pessoa? Se ela estiver passando mal e não tiver mais ninguém para tratar ela? Se você tiver, uma pessoa te liga e diz assim, olha, eu estou desesperado, eu vou me suicidar, o que você vai fazer? Não, mas eu não posso, eu não tenho capacidade para isso. Você vai fazer isso? Não. Gente, há um chamamento para todos nós. Acendei a vossa luz, fazei brilhar a vossa luz. E aí nós voltamos novamente ao nosso mestre, do Sermão da Montanha, capítulo 5, versículos 13 a 16 de Mateus, onde Jesus diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, para que mais serve? Para nada. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade que se encontra em cima de um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca ela embaixo do alqueire, mas se coloca ela na luminária para que ela ilumine todo o ambiente. Brilhe do mesmo... Olha só, Jesus que está falando isso, não é o Ronaldo, não. É Jesus que está falando isso aqui. Brilhe do mesmo modo a vossa luz, para que todas as pessoas, vendo as suas boas obras, eles glorifiquem a Deus, vosso Pai que está nos céus. Ou seja, de alguma forma, nós podemos ser, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas limitações, nossas dificuldades, nós podemos ser exemplos para outras pessoas. E ao mesmo tempo estamos nos curando. Nossas dores, nossas angústias, nossas aflições, nossas obsessões. Porque todos nós temos. Pouquíssimos de nós está aqui em missão. Todos nós estamos no aprendizado. Porque isso, e assim, quando eu falo, só voltando atrás de uma coisa que eu tinha falado. Eu falei que o mundo de provas, de mundo de regeneração, quando está chegando a regeneração, de provas e expiações de regeneração, nós estamos então numa transição, que era o mais difícil. Porque ele é cheio de tentação e cheio de oportunidade, mas é cheio de luz também. Não há nenhum mundo melhor do que esse que nós estamos para evoluir. Ah, mas eu quero ir para o mundo regenerado. Eu também quero, só que o seu mundo regenerado é um mundo para você se recuperar, você se refazer, você estudar, você trabalhar. Gente, mas isso aqui onde nós estamos, é aqui que a gente é forjado na luz, cara. Porque aqui, você fala, não, vou perdoar o meu inimigo. Aí vem a pessoa e pum, te dá uma facada ali pelas costas. O mundo regenerado vai ter isso? Não vai. Como é que você vai saber se você perdoa mesmo ou não perdoa? Ah, eu não tenho apegos materiais. Aí você vive num mundo onde não tem muito essa questão, mas aqui na Terra você está tentado o tempo todo, e a sociedade, quando a gente fala as sombras, né, que vem da cultura, que vem de certas doutrinas, que eu me refiro não necessariamente espirituais ou filosóficas, mas doutrina no campo dos costumes, das ideias, onde é melhor ter do que ser, e nós nos enganamos com isso. Aqui é difícil deixar de ter para ser. Tudo regeneração é molezinha. Não estou querendo dizer que a gente não vai para lá, gente. Só estou querendo dizer que vamos valorizar a oportunidade que nós temos aqui. O mundo de transição planetária é uma bênção.
É um mundo maravilhoso. Todo dia que eu acordo, faço minha oração, agradeço a Deus por estar no mundo de transição planetária. É o melhor mundo que nós precisamos, o mundo mais perfeito. A gente diz assim, esse mundo é muito imperfeito, não é feito nada. Esse mundo é cheio de perfeição, sabe por quê? Que é o mundo mais perfeito que nós precisamos. Um dia talvez a gente não precise mais estar aqui, mas até lá, esse mundo é o mais perfeito para a gente. A gente não tem que reclamar de absolutamente nada. E aí nós vamos tentar desenvolver essa luz que Jesus nos fala. E tem várias formas de fazer isso. Cada um vai desenvolver a sua maneira. Não há uma receita de bolo. Mas eu costumo dizer que existem 3 formas primordiais pelos quais essa luz acende, se espalha e ela contamina. Essa luz é contagiante. É a fé. São os 3 pilares dessa luz. Aqui, pelo menos nesse momento que nós estamos agora, na nossa transição planetária, a fé e a esperança, tá? A busca do conhecimento, da sabedoria e o amor ao próximo. Esses 3 elementos, fé, conhecimento e amor ao próximo, representam a base para que essa luz se desenvolva. Se eu tenho fé, é como eu falei, a gente está às vezes caminhando, vem aquele nevoeiro e a vida da gente está cheia de nevoeiros. De vez em quando tem uns nevoeiros, você não consegue enxergar nada. Você está absolutamente se sentindo um pouco perdido, mas a tua fé é a tua visão de raio-x, vamos dizer assim, que vê através do nevoeiro. A cognição, a inteligência, o conhecimento, ele te dá todo o substrato para você ampliar. Olha, a nossa visão, gente, a gente chama muito de visão correta e entendimento correto. Eu importei esses 2 termos do caminho óptico de Buda. Ele fala do caminho óptico como sendo a 4ª nobre verdade de Buda, onde ele fala os 8 passos para um indivíduo vencer a dor e o sofrimento. E entre esses 8 passos, 2 deles são a visão correta e o entendimento correto. Eu estava conversando hoje, essa semana, com uma pessoa que está passando uma fase muito difícil na vida dela. E ela está meio que tentando acertar, ela tem quase 40 anos, e ela está tentando acertar todos os erros do passado. Inclusive, ela tem uma certa doença em que ela meio que abandonou o tratamento por desânimo mesmo. E agora ela está se cuidando e tal, mas ao mesmo tempo ela tem que se confrontar com seus próprios demônios. Eu digo demônios entre aspas, mas são as sombras que vêm com muita força. E a gente tenta ajudá-la, né? Tenta conversar, tenta comprar livro, troca ideia. Aí de repente ela de repente me manda mensagem. Está muito difícil a coisa, você tenta conversar, você tenta, né, orar por ela e tem. Aí eu estava vendo hoje, observando, por exemplo, que a mãe dela também tem problemas seríssimos. E eu precisava da mãe dela para ajudar ela. Mas elas duas, aquelas reencarnações problemáticas que vêm do passado com. Mas eu também não. Aí que entra a questão fundamental que eu queria chegar. Eu não posso julgar a mãe dela por isso. Porque a nossa visão ela é muito fragmentária, muito imperfeita. Então eu preciso ter um filtro mental menos rigoroso possível. Por isso que Jesus falava, não julgueis para não ser julgados, com a mesma medida que medis, sereis medidos. Não busquei o cisco no olho do vosso irmão. Porém, primeiro tirar a trave, o galho do teu próprio olho, depois vai lá ajudar a tirar o cisco no olho do teu irmão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a cognição, o desenvolvimento da inteligência, a leitura, ela nos dá essa visão de começar a entender a nossa fragilidade, a nossa limitação. E como é que a gente compensa essa limitação? Com misericórdia, com compaixão. Eu não tenho que julgar, eu só tenho que tentar ajudar. E vamos confiar que Deus vai estar fazendo o restante que tem que ser feito. Mas Ele está contando com a gente para fazer isso. Às vezes nós somos naquele momento ali, nós somos aquela pessoa que foi colocada no caminho daquela outra. E o amor ao próximo. O amor ao próximo é talvez o... E aí nós sempre definimos amor-comportamento, amor-sentimento, né? O amor-sentimento é aquele que vem naturalmente e tende a ser o amor dos grandes espíritos. E o amor-comportamento é o amor dos aprendizes, que é o nosso. A gente começa a ter a prática amorosa de
de comprar uma cesta básica, de levar um remédio para a pessoa que está com dificuldade. A pessoa está chorando na nossa mente, você vai lá, vai no mercado, compra para ela as coisas que você vai comprar, compra o remédio. Você vai conversa com ela, você vai ficar só ouvindo, não precisa nem conversar, fica só ouvindo, ela só quer falar, ela só quer alguém que ouça, não tem ninguém para ouvir ela em casa. Mas ela quer tirar aquilo dentro dela, ela quer botar para fora, você só tem que ouvir um ato também de caridade profunda. E essa prática do amor, comportamento que depois entra com o amor, ele caminha pela prática, pela rotina, pelo hábito, para o amor sentimento, é aquele dos espíritos enobrecidos. Nós vamos chegar lá um dia. Mas a prática do amor comportamento nesse momento já é uma coisa extraordinária. Mas esses 3 pilares são os fundamentais. E aí tem umas práticas também, que eu gosto de dizer, essa eu boto sempre como receita de bolo. Serve para mim, pode ser que sirva para vocês, pode ser que não. Mas eu gosto muito de fazer assim. Levantou? Primeira coisa que vai fazer. Vai orar. Essa oração, eu sempre faço assim, vou falar a maneira como eu faço, tá, gente? Cada um vai fazer da sua forma, mas busquem criar um hábito, uma rotina de ligação com o divino. Eu costumo dizer o seguinte, nós temos 24 horas por dia, cada hora tem 60 minutos, nós temos 1440 minutos no nosso dia. Cada dia de nossas vidas, nós temos 1440 minutos. Quantos minutos por dia nós dedicamos à oração, à meditação, à contemplação, à leitura edificante, ou assistir uma palestra, ou participar de um estudo? Hoje, por exemplo, tranquilo. Quem está aqui no mínimo, 1h30, já ganhou os 90 minutos, 1440 minutos, está dando aí o quê? Uns 6%, 5%, ó, já é um grande passo, mas normalmente nós não dedicamos nem 1% do nosso tempo, porque 1% são 11 minutos. A oração nós fazemos 2 minutos e muito. Tem dia que nós só dedicamos menos de 1% do nosso tempo ao nosso componente espiritual, que é aquele que vai ficar depois que o corpo físico ficar na Terra, que vai continuar a jornada, é o nosso espírito. Olha só quanto pouco tempo nós estamos deixando para ele. Então nós precisamos ter mais tempo para isso. Então, a primeira coisa que a gente faz, chegou de manhã cedo, uma pequena meditação. Por que meditação? Controle da respiração. Para que quando você vai fazer oração, você não vai estar com a tua cabeça já pensando o que você vai fazer daqui a pouco lá fora. Não dá, não adianta, não dá para ser assim. Tenta dar uma parada, faz uma leitura, eu sempre faço uma leitura primeiro, faço uma pequena meditação bem rápida, só para diminuir a atividade, que a gente já te acorda elétrico. Você tem que diminuir isso, a oração é uma conexão com o divino, com o sagrado. Tá? Aí começou a tua oração, aí tem 2 técnicas aí também. Primeira, gratidão e contentamento. Sempre agradecer a Deus. Meu Deus, gratidão e contentamento pelo corpo que eu tenho, pela minha família, pelo meu lar, por eu estar orando nesse momento, por teres me criado em algum momento no passado, por eu ter a consciência, por tudo que terei, por tudo que já tive, por tudo que tenho, e por tudo também que não tenho, mas poderei conquistar. Gratidão, sempre gratidão. Se você começa a ver a vida com gratidão, você começa a santificar a tua vida. Aí nunca esqueça de fazer a oração compassiva, que é aquela que você pede para uma outra pessoa. Sempre que uma pessoa está precisando, ela está deprimida, ou ela está com câncer, hoje em dia, nossa, a Nádia na segunda você não está, né, Nádia? Mas na quinta, você observa a quantidade de câncer, de 10 nomes que a gente faz os pedidos, 3 são quanto? 4, 5 são câncer. Felizmente, muitos conseguindo, graças a Deus, recuperação, mas assim, sempre tem alguém para você orar, sempre tem alguém para você pedir. Vamos aprender a desenvolver essa diminuição do nosso ego, digamos assim, do nosso egoísmo. Orando para uma outra pessoa. Esqueça o nosso problema. Vamos orar. A Deus a gente só agradece. Gratidão. Ao outro a gente pede. Pronto. Já fizemos a nossa parte. Em geral, esse processo, eu levo 15 a 20 minutos fazendo isso. 2% do meu tempo. Mas assim, aí você tem que fazer suas leituras. Na hora que der um tempinho, faz a sua leitura edificante. A leitura edificante, ela traz uma forma de estruturação do pensamento, ela traz o conhecimento. Olha só, nós falamos de fé, falamos de conhecimento, falamos de amor ao próximo. Você pega um livro espírita, não precisa ser só livro espírita não, tá, gente? Eu leio de tudo, mas preferencialmente um livro espírita, que vai te falar de fé, que vai te falar de amor ao próximo, normalmente, e vai te falar de sabedoria e de conhecimento. Você está meio que... Olha só o que a gente está jogando para dentro. No passado, nós tivemos várias
transgressões, entre aspas, do nosso comportamento. Eu chamo de transgressão, gente, é sempre quando a gente age contra a lei divina, consciente ou meio que inconscientemente, nunca é inconscientemente, porque se for totalmente sem saber, não é uma transgressão. É só a transgressão no momento que você sabe que você está fazendo aquilo errado. Então, a hora que a gente anestesia a nossa consciência e tenta achar que não está fazendo nada de errado, mas não tem jeito, o nosso psiquismo cobra isso. Se eu passei anos fazendo isso, agora eu tenho que fazer um movimento inverso, eu preciso jogar luz para dentro de mim. E a leitura edificante é uma das formas mais extraordinárias. Isso aqui, nós temos aqui uma quantidade, um sol de luz para a gente. Entendeu? Esses livros ficam aqui, a gente às vezes não pega um deles para ler. Estabeleçam uma meta de leitura. Então, peguei no pé ontem uma menina lá, 2 milhões lá do centro, para o estudo. Quantas páginas por dia? Sei, tem dia que eu leio 5 páginas, pelo menos 5 páginas por dia, não menos que isso. Tenta fazer isso, 5 páginas por dia de leitura. Pegou bem? Está tranquilo? Começa a aumentar para 6, 7, 8, cria o hábito. Depois você vai sentir falta daquilo. Você começa a sentir falta disso. Isso é alimento para a alma. O resto é fazer o bem, o máximo de caridade que nós pudermos. Sobre uma pessoa que está com um problema, às vezes não dá para a gente ir lá, mas você tem uma pessoa que conhece aquela, eu compro a cesta básica e entrega, eu levo para ela lá. Separa um dinheiro do teu mês, do teu salário, só para comprar coisas para ajudar as pessoas, remédios, fraldas para a mamãe que teve um filho, não tem nada para dar para o filho, leite, cesta básica, independente da ajuda que se faça ao centro. Sempre vai ter um vizinho, vai ter uma pessoa que conhece alguém que está extremamente... Olha, e é muito, gente. A gente acha que é só em bolsões de pobreza, não. Vassouras, está cheio, mas está cheio. E a gente, às vezes, é incrível. Você doa a cesta básica para uma pessoa, ela fala, olha, mas tem uma vizinha aqui que está em situação pior ainda. Eu dividi minha cesta básica com ela. Aí você vai lá comprar outra cesta básica e leva lá e está realmente numa situação mais grave ainda. Façamos todo o bem que pudermos fazer. Essa é a cura da sombra. E antes de nós terminarmos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem do livro Fronteiras da Inteligência, do Newton Bonder. Ele é um rabino e eu tenho lido muito sobre o Newton Bonder. Ele é um excelente escritor e os escritos dele são muito cheios de espiritualidade, sabe? E ele fala uma coisa muito interessante nesse livro Fronteiras da Inteligência. Ele fala que existe uma bênção judaica que na parte da manhã se agradece a Deus pelo galo que canta. Aí ele fala assim, mas por que agradecer a Deus por um galo que canta de madrugada? Vamos lá. Qual é a hora mais forte da noite? Normalmente meia-noite, 1h da manhã. Esse é o pico da noite, é o momento mais escuro da noite. Escuro que eu digo assim, é um momento que, digamos, a noite começa por volta das 7 horas e vai até as 5 horas da manhã, mais ou menos, dependendo da época. Mas em geral, a meia-noite, 1h da manhã, é o momento mais escuro. Que horas que o galo canta? Bom, nas 4h30 tem galo que é 5, tem galo que é mais dorminhoco, mas em geral 4h30 da manhã o galo canta. E o que o galo está pressentindo? O amanhecer. O que é o amanhecer? Chegada da luz. A luz. O galo pressente a luz. Observe a beleza do que ele está falando aqui. O galo, ele pressente que a noite está chegando ao fim, que a luz está para nascer. E se abençoa o galo, e Deus se agradece a Deus e se abençoa a Deus por ter concedido ao galo essa capacidade de observar que a noite está chegando ao fim e a luz vai nascer de novo. E quantas vezes em nossas vidas a noite está no seu ponto mais alto e nós não sabemos o que fazer. Nós estamos perdidos, desorientados, mas em algum momento esse galo vai cantar e a gente vai ver, não, essa noite está chegando ao fim. A luz vai chegar para todos nós. E todos nós vamos ter essa noite, e todos nós vamos ter essa luz chegando novamente. E esse galo,
são todos aqueles irmãos que de alguma forma contam para nós que a luz está para chegar. Pode ser um amigo, pode ser um desconhecido, pode ser um livro, pode ser alguém que a gente ouviu na internet. Esse é o nosso Deus de bondade, de amor e de luz. Sim, esse coração tá. Elevamos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, em gratidão, Senhor, pelo dia de hoje, por termos nos levantado, por termos conduzido o nosso dia, pelo corpo, Pai, que recebemos para esta reencarnação, por todos aqueles que conhecemos, por todos aqueles que iremos conhecer, por todos que fizeram parte de nossas vidas, pela vida que continua sempre aqui no plano espiritual. Obrigado a Jesus, nosso Mestre, e aos irmãos espirituais, os irmãos de luz desta casa de Fonte Viva, por toda a paz que trouxeram nessa noite a todos nós. Rogamos, Senhor, o auxílio a todos aqueles que necessitam, todos aqueles que sofrem nesse momento, querido Mestre, possam receber essas bênçãos desses espíritos amigos e bondosos que em teu nome vêm trazer a caridade. Todos nós, querido amigo, possamos retornar aos nossos lares, levando conosco a paz e a harmonia que juntos aqui cultivamos nessa reunião. E que as entidades desencarnadas em sofrimento que aqui foram trazidas continuem sendo tratadas e possam, muitas delas, Senhor, despertar para a verdade, continuar o caminho de luz e de aprendizado. Muito obrigado, querido Mestre, por tudo. Que tua paz esteja conosco, por hoje e sempre. Graças a Deus.